Escola de Profetas. Bom dia. Na verdade, feliz sábado, Escola de Profetas. Feliz sábado, Aninha. Feliz sábado, Profitar. Feliz sábado, querida igreja. Feliz sábado. Que bom estarmos aqui mais um sábado, né? A semana já passou e chegou o nosso dia de descansar no Senhor. Amém. Um feliz sábado também para você que está aqui. E que prazer receber você mais uma vez aqui conosco. E hoje é um dia especial, né? Sim. Um dia cheio de surpresas do Senhor, surpresas para cada um de nós. E eu sei que o Senhor tem uma surpresa maravilhosa para você neste dia. Porque nós já começamos o dia bem, né? Estudando a palavra de Deus, orando, louvando o nome de Deus. Então isso é um sinal de que o dia vai ser maravilhoso, né? Sim. Então, para começar melhor ainda esse dia, nós vamos fazer uma oração e eu convido você também a participar dessa oração. Oremos. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, Pai. E mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou na vida de cada um aqui. E hoje nós temos oportunidade, Senhor, de nos chegarmos a Ti, confessar os nossos pecados e sermos restaurados pelo poder da Tua graça, Pai. Seja bem-vindo na nossa vida, nesse dia maravilhoso que o Senhor criou. Cada um de nós, ó Pai, receba os nossos louvores, as nossas orações, ó Pai, e que o Senhor possa encontrar o nosso coração e que o nosso coração seja todo Teu. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em continuação, a nossa adoração, vamos louvar ao Senhor em 226. É amanhã no coração. É manhã no
Louvado seja Deus, né? E agora chegou um momento muito especial e eu sei que todo mundo já decorou o verso, porque hoje é o último dia de decorar esse verso. E eu sei que já decoraram, né? Nosso verso está lá em Atos 2:4, né? E no 3 nós vamos recitá-lo. Agora ninguém precisa mais de Bíblia, porque ele já está na nossa cabeça, na nossa memória, né? E o salmista disse que nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra ele, né? Então nós vamos recitá-lo agora. No 3. Aninha, você pode contar? Sim, vamos lá. 1, 2, 3. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falasse. Atos 2:4. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falasse. Atos 2:4. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falasse. Atos 2:4. Amém. Agora chegou um momento mais especial ainda, que é o estudo da palavra. E eu sei que o Senhor Jesus Cristo está ali, esperando cada um de nós. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar nesse estudo. Amém. Olá, bom dia para você que está em casa. Que bom que mais uma vez nós vamos estudar juntos, não é? Que alegria! E se você tem feito seu ano bíblico todos os dias, tem seguido certinho, eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado. O subtítulo do nosso livro é muito interessante. Diz aqui, aprendendo com os erros e os acertos do povo de Deus. Eu tenho certeza que se você tem lido diariamente seu ano bíblico, você tem recebido do céu muita sabedoria. Sabedoria para aprender a viver. É isso que Deus espera, né, de cada um de nós ao abrirmos a sua palavra. Ele espera que nós aprendamos a viver. E hoje o nosso estudo se concentra lá no livro de 1 Reis, né, o capítulo 15 e o capítulo também 16, e também está lá no livro de Crônicas, né, o capítulo 12. E agregado aos capítulos da Bíblia, nós temos o Profetas e Reis, o capítulo 8, e o título é Apostasia Nacional. A gente lê um título como esse e já fica pensando, lá vem problema, né? Lá vem dificuldade. Confesso a vocês que o livro de Reis é um dos livros mais tristes de se ler na realidade, né? São histórias de reis não tementes a Jeová, não tementes a Deus, que levaram o povo de Israel a se afastarem de maneira muito terrível do Senhor. E a história de hoje é justamente isso. São reis e mais reis apostatados que lideram o povo de Deus e trazem dificuldade para o meio do povo. Se você pegar aí a sua Bíblia, em 1 Reis capítulo 15, você vai poder confirmar essa informação que eu estou lhe falando. Nós temos aqui algumas sucessões de reis. Quero pensar com vocês os reis que nós já tivemos. Nós tivemos o rei Saul, que não foi um rei bom, não é isso? Tivemos o rei Davi, que foi um rei que agradou o coração do Senhor, embora teve suas falhas, não é isso? E tivemos o rei Salomão, que foi o homem mais rico, mais sábio do mundo, mas que se desviou do Senhor e trouxe uma grande maldição para dentro do povo. E depois que Salomão instituiu dentro do povo a adoração a outros deuses, Israel nunca mais conseguiu se levantar. Você percebe agora Roboão, filho de Salomão, seguindo os mesmos passos. E é em Roboão que o reino se divide. E aí a gente já sabe, né? Satanás divide para conquistar, não é isso? Ele já enfraquece para se tornar mais fácil a sua presa. E agora o reino de Israel estava dividido. 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro. E agora nós estamos vendo o reino dividido, sendo assumido por reis que não temiam a Deus. Nós vemos isso de maneira muito forte no reino do norte. Se você pegar a história dos reinos do norte, você vai perceber que Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zerim, tudo foram reis ruins. Não teve um rei bom. E eram reis que reinavam 2 anos, alguns dias, porque havia muita conspiração. Um se levantava contra o outro, traía, matava.
E era uma coisa terrível, nem pareciam que faziam parte do povo de Deus. E fica meio assustador ler coisas como essa, né? A gente olha assim e fala, que é essa que era a igreja de Deus aqui na terra? Era esse povo que levava a verdade? Era esse povo. E no Reino do Sul, que era o reino que havia 2 tribos, era um reino assim, que tinha reis também que eram ruins, mas também havia muitos reis bons. Havia um certo equilíbrio ali, né? Às vezes aparecia um rei ruim, mas depois aparecia um rei bom que reinava ali 40 anos. Então foi um reino mais tranquilo. E você vai perceber na história que foi um reino que demorou mais a ser destruído. O reino do norte foi destruído primeiro do que o reino do sul. Agora, é interessante nós analisarmos quais foram as histórias que o ano bíblico apontou hoje para nós. Apontou a história do rei Asa. Você já ouviu falar do rei Asa? Hoje nós vamos falar sobre ele. E do rei Acabe. Eu tenho certeza que Acabe você conhece, porque Acabe marcou a história, marcou a história do povo de Deus de maneira muito negativa. Quando você pensa em Acabe, você já pensa em coisa ruim, né? Porque Acabe trouxe uma desgraça muito grande para o meio do povo. Mas e o rei Asa? Você já ouviu falar dele? O nosso estudo hoje fala sobre o rei Asa. Era um rei que era filho de Abias, e Abias era filho de Roboão, que era filho de Salomão. E o rei Asa, ao início de sua vida, foi um rei bom, foi um rei que era temente a Deus, que buscava o Senhor. E diz que ele reinou por 41 anos, e enquanto ele reinou, ele buscou fazer a vontade de Deus e levou o povo para mais perto do Senhor. Olha que interessante que nós encontramos aqui de informação a respeito desse rei, no capítulo 8 do Profetas e Reis, o parágrafo que começa: havendo buscado ao Senhor. Olha que interessante essa informação do rei Asa, que vai servir muito para a minha vida e vai servir muito para a tua vida. Lembra, nós estamos aprendendo a viver com os erros e os acertos do povo de Deus. Esse foi um acerto do rei Asa. Vamos ver aqui? Havendo buscado ao Senhor nos dias de prosperidade, o rei podia agora, no dia da adversidade, descansar nele. O que estava acontecendo? O rei Asa, quando ele assumiu o reino, ele percebeu que Salomão, Roboão, havia estraçalhado o reino. Havia instituído cultos, idolatria, ritos pagãos, coisas que eram odiosas no meio do povo de Deus. E aí o rei Asa tomou uma decisão, e isso me ensina muito, porque rei Asa era filho de um rei apostatado, mas ele decidiu não ser um apostatado, ele decidiu ser alguém que temia o Senhor. A gente tem aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas rei Asa quebrou esse ditado. Ele decidiu não ser um peixinho, ele decidiu ser diferente. E ele decidiu servir ao Senhor. E diz que no tempo de prosperidade, no tempo de paz, ele buscou acabar com os ídolos, acabar com aqueles ritos, buscou fazer uma aliança com Deus, se reconectar com o Senhor e levar o povo também a se reconectar com o Senhor. E foi por causa disso, dele ter feito isso no tempo de prosperidade, que quando veio a adversidade, quando vieram os inimigos para combater o reino de Judá, ele teve em quem confiar. Ele confiou naquele que ele já sabia quem era, porque ele havia buscado no tempo de prosperidade. E ele fez uma oração muito linda ao Senhor, dizendo: Senhor, estamos nas tuas mãos, pertencemos a ti e confiamos na tua onipotência. E aí, o parágrafo seguinte aqui do livro diz o seguinte, a oração de Asa é dessas que cada cristão crente pode apropriadamente oferecer. Isso se refere a mim e a você, não? Estamos empenhados numa guerra, não contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades e contra as maldades espirituais nos lugares celestiais. Você consegue entender isso que a gente acabou de ler? Você consegue perceber que a sua vida está envolvida num grande conflito e que tudo o que acontece na sua vida está relacionado a esse grande conflito? Hoje eu estava com a professora Maísa e nós estávamos conversando justamente sobre isso. E ela me disse uma seguinte frase, ela disse assim: filha, não é acidente, eu não acredito em acidente. Eu acredito que tudo que se envolve a nossa vida está envolvido num grande conflito. E é verdade. Tudo, os pormenores, pensa nas coisas pequenas aí da sua vida. Grande conflito está envolvido, nós temos que entender que estamos numa guerra, numa batalha.
No conflito da vida, temos de enfrentar os instrumentos do mal que se arregimentaram contra o direito. Nossa esperança não está no homem, mas no Deus vivo. Com plena certeza de fé, podemos esperar que Ele unirá sua onipotência aos esforços de instrumentos humanos para a glória de seu nome. Se o que você tem lutado é para a glória do nome de Deus, tenha certeza que Ele envolverá a onipotência dEle nos seus esforços. Não é legal pensar nisso? Se você tem lutado por algo que é para a honra e a glória de Deus, Ele unirá a onipotência dEle com seus esforços. Nós temos que crer nisso, porque é verdade, é real. Revestidos com as armas de sua justiça, podemos obter a vitória sobre todo inimigo. Quando eu leio coisas assim, meu coração se enche de esperança para pensar assim, o que é impossível para mim então? Pensa aí nos pecados que a sua mente lhe acusa porque você há muito tempo tem praticado, não consegue deixar. Pensa nas suas limitações, nas suas dificuldades. Pensa em qualquer coisa que para você hoje é o seu inimigo. Deus está dizendo que se você confiar nele e se você honrar o nome dele, ele unirá a onipotência dele para você vencer todo o inimigo. E foi isso que aconteceu na vida de Asa. Ele confiou no Senhor e na adversidade, Deus podia lutar por ele. Que grandioso. E ele deixou um belo testemunho para trás. E o que aconteceu? Quando ele saiu à guerra, ele venceu a guerra. Essa é a certeza que temos. Se nós lutamos com o Senhor, não tem que você duvidar. A vitória é garantida. Mas isso não significa que não haverá dificuldade. Sempre haverá dificuldade. Mas a certeza de que também sempre haverá vitória. E o interessante é que, após a vitória de Asa, isso aqui é extraordinário. Geralmente, quando a gente vence uma coisa, quando a gente conquista algo, a gente agora acomoda um pouco, né? E fala, consegui o que eu queria, já deu o que tinha que dar, tá bom, descansa um pouco, né? A gente começa a baixar a guarda. Só que Asa deu um exemplo totalmente diferente, ele deu um exemplo muito especial. Ele diz aqui no parágrafo que começa... O parágrafo começa, grandemente incentivado por essas palavras, porque Deus enviou um profeta a Asa dizendo, parabéns meu filho, bendito seja o meu nome, porque você continuou, você venceu, você confiou, eu muito mais te abençoarei. E aí depois que ele ouviu essas palavras do profeta, ele ficou grandemente incentivado. E diz aqui, Asa logo promoveu uma segunda reforma em Judá. Não é lindo isso? Alguém que venceu e que entendeu que ainda precisa continuar vencendo, precisa continuar batalhando, porque ainda tem alvos mais altos a conquistar. Alguém que não se satisfez com um pouco, que entendeu que Deus tem muito e quer receber muito de Deus. Então Asa rapidamente promoveu uma segunda reforma no reino e diz aqui que ele se esforçou para tirar as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Que extraordinário ler uma vida de alguém que venceu. Porque aí você sabe, agora eu aprendi como é que se vence. Se vence assim, confiando no Senhor e buscando dele a onipotência, buscando dele a solução que você precisa para todos os problemas e o conflito que você vive. Só que a história de Asa não termina com um final feliz. Triste, né? Lindo seria se parasse por aqui, mas a história nos diz que Asa, infelizmente, teve um momento da sua vida que não confiou no Senhor. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 12, né? O relato nos diz que o reino do norte se levantou contra Asa e se uniu ao rei da Síria, né? E ele, temendo isso, o que ele fez? Ele enviou prata, enviou ouro para o rei da Síria e pediu, tira a sua força aí do reino do norte. Tira a sua força dele para que ele pare de lutar contra mim. E ele não confiou no Senhor. E aí ele foi repreendido pelo profeta de Deus. E mais tarde na sua vida, Asa adoeceu dos pés. Diz que ele ficou gravemente enfermo. E o triste é que a história nos relata aqui na Bíblia, que eu não sei onde está. Ai, Senhor.
Acho que eu achei. Aqui. Se você for aí em 1 Reis, capítulo 15, o verso 23 diz: quanto aos mais atos de Asa e a todo o seu poder e a tudo quanto fez e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. O interessante é que diz que ele não buscou ao Senhor, mas sim aos médicos. Ele, no final da sua vida, deixou de confiar em Deus. Não é triste pensar num relato como esse? Alguém que tinha vencido tantas batalhas ao lado do Senhor, de repente, deixou de confiar em Deus e aí acabou perdendo, né? Diz aqui que ele não quis humilhar o seu coração por causa do seu erro. Ele foi repreendido pelo profeta, ficou chateado e ainda mandou prender o profeta. Que triste, não? É para nós analisarmos, né? Analisarmos a minha vida e a sua. Você sabe como é que é o resultado daqueles que são repreendidos e não aceitam a repreensão? O resultado é esse, o final é um final triste, não é um final feliz. E o Senhor Deus não quer isso nem para mim nem para ti. Mas diz aqui que enquanto Asa reinava lá no reino do sul, no reino do norte estava aquela guerra, aquela briga, aquela traição, um matando o outro, todo mundo querendo poder. E aí quem sobe ao trono? Acabe. Acabe sobe ao trono e o relato que a Bíblia traz a respeito de Acabe é muito triste. Porque diz que Acabe não se contentou apenas de seguir os pecados de Jeroboão, que foi aquele que iniciou o culto idólatra no reino do norte. Diz que ele não se contentou, diz que ele pegou lá do povo cananeu, né? Se você vê aí na sua Bíblia, no capítulo 16 de 1 Reis, diz que, o verso 31, como se não fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Consegue imaginar um rei, um líder de Israel, aquele que deveria orientar o povo dentro da verdade, direcionar o povo para Deus, casar com alguém pagão, adorador de outro Deus e ainda adorar esse Deus e introduzir dentro da nação? Acabe fez isso. Acabe fez essa desgraça. E o livro nos diz aqui, no parágrafo que começa, Acabe era um fraco. Olha só as características que o livro traz a respeito de Acabe e a respeito de Jezabel. Acabe era fraco em capacidade moral. Não tinha mais capacidade de decidir entre o certo e o errado. Pensa que desgraça. Sua união por casamento com uma mulher idólatra de caráter decidido e temperamento definido. Olha como era Jezabel. Jezabel era aquele tipo de mulher que ninguém mandava nela. Era aquele tipo de mulher que já sabia o que queria e todo mundo fazia o que ela queria. Pensa nisso, caráter decidido e temperamento definido, ou seja, ela não estava aberta para mudanças. Se alguém tinha que mudar, era Acabe, não ela. Se alguém tinha que mudar, era a nação inteira, não ela. Pensa como que era difícil essa mulher. Resultou em desastre tanto para ele como para a nação. Destituído de princípio e sem nenhuma alta norma de reto proceder, seu caráter foi facilmente modelado pelo espírito determinado de Jezabel. Sua natureza egoísta era incapaz de apreciar as bênçãos de Deus a Israel e seus próprios deveres como guardião e líder do povo escolhido. E eu fico pensando, como é que alguém chega no ponto que Acabe chegou? Às vezes a gente analisa uma história, uma situação, só daquele ponto que a gente está vendo. Mas na realidade uma história tem um grande contexto. Nós estamos acompanhando a história do povo de Deus e percebemos que o povo começou a apostatar quando Salomão toma a decisão de um casamento errado. Olha isso, um casamento errado que Salomão fez. Casar-se com a filha de Faraó. E depois casar-se com mais não sei quantas mulheres, a ponto dele ter 1000 mulheres, pensa nisso, e mulheres que eram pagãs, que não eram do povo do Senhor.
Começou ao pouco, não foi? Depois ele começou a construir um templo ali, outro templo acolá, e os ídolos foram sendo introduzidos dentro da nação. Depois ele começou a aumentar os impostos e aquela coisa toda, e o povo ficou insatisfeito, dividiu o reino. E com a divisão do reino, alguns decidiram continuar em idolatria. Então, como é que Acabe chegou aonde chegou? Começou aonde? Nós temos que parar para pensar nisso, é importante, porque às vezes nós cometemos um pecadinho e pensamos que ele não afetará ninguém. Só a nós mesmos, mas isso nunca acontece. Nós estamos lendo agora sobre uma apostasia nacional, uma nação inteira apostatada por causa de um que começou errado e levou o povo a imitar o seu proceder. Que sério, né? Que desgraça é o pecado. Por isso que Deus quer que nenhum de nós venhamos nos contaminar com aquilo que é errado. Porque ainda que haja perdão, as consequências ficam. E que sérias são as consequências? Porque aqui diz que por influência de Jezabel e a fraqueza de Acabe, de não ter a moral de decidir o que era certo, diz aqui que o povo de Israel começou a olhar para as estátuas, as imagens, a Baal, como se fosse o provedor da chuva, do sol, de todas as coisas. Imagina, Deus é que provia todas essas coisas ao povo de Israel, e agora eles pensavam que era Baal que era o dono do sol, da lua, das estrelas, e eles sacrificavam a esses ídolos, crente nessa crença de que era Baal o rei, que era Baal o Deus, né? E que triste é pensarmos aonde esse povo chegou. Aqui no final do estudo, o último parágrafo que eu quero ler com você, diz que muitos mensageiros foram enviados para alertar o povo, para levar advertências do Senhor, para corrigir, disciplinar, mas o povo não queria. Agradeça se alguém te disciplinar, se alguém te corrigir. Eu sei que às vezes é difícil, né? Porque a gente tem a nossa luta contra o nosso miserável eu, mas agradeça, porque Deus está querendo te livrar do caminho da perdição. E aqui no último parágrafo diz: como a glória de Israel se havia ido, nunca dantes o povo escolhido de Deus caíra tão baixo na apostasia. Imagina, nunca o povo de Deus tinha ido tão baixo na apostasia. Havia 450 profetas de Baal, além de 400 profetas de Acera. Nada menos que o milagroso poder operador de Deus poderia preservar a nação de destruição total. Só um milagre de Deus. Voluntariamente Israel havia se separado de Jeová. Todavia, o Senhor, por compaixão, ainda anelava por aqueles que haviam sido levados ao pecado. E estava prestes a enviar-lhes um de seus mais poderosos profetas, por cujo intermédio poderiam ser levados de volta à fidelidade ao Deus de seus pais. Eu fico pensando em toda essa história, que Deus tinha um plano glorioso para a nação de Israel. Como a palavra de Deus bem disse, eles tinham sido instituídos para serem cabeça e não cauda. Mas eles voluntariamente se separaram do Senhor. E só por um milagre eles poderiam ser trazidos de volta. Você está precisando desse milagre? Seu coração precisa ser trazido de volta ao Senhor? Eu quero te dizer que Deus tem interesse na sua vida, tem interesse em você. E o plano de Deus para você não é que seja nesse final triste que estamos lendo aqui. O plano de Deus é que o final seja um final feliz para a tua história, para a tua vida. E aonde será esse final feliz? Será lá com Ele na eternidade. Que você não perca isso por nada nessa vida. Nem pelo ouro mais brilhante dessa terra e nem pelas as luxuosas coisas que possam existir, ou até mesmo os divertimentos, as alegrias e sorrisos falsos que esse mundo pode proporcionar. Que o Senhor Deus te abençoe neste dia a permanecer firme no Senhor. E eu quero te convidar a orar. Orarmos e pedirmos a Deus a bênção dEle e a fortaleza do céu. Vamos nos ajoelhar? Querido Deus e nosso Pai, quão importante, Senhor, é termos essas histórias escritas para que nós possamos aprender o caminho certo.
Ajuda-nos, Senhor, a não errarmos, ajuda-nos a confiarmos em Ti e colocarmos toda a nossa história, a nossa vida em Tuas mãos. Não nos permita, Senhor, nos desviarmos, por menor que seja dos Teus planos. Ajuda-nos a permanecermos firmes em retidão diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Espero que o estudo tenha alcançado o teu coração e que o Espírito do Senhor aprofunde essas informações na tua mente. Que Deus te abençoe. Até amanhã.